Queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra então essa festa de todos os santos. O dia mesmo da festa é 1º de novembro, mas como caiu numa segunda-feira e é uma solenidade, então ela passa para o domingo seguinte. É a nossa festa, porque a santidade é um dom de Deus que nós recebemos no batismo. Todos os cristãos são santos. Podem viver a santidade ou podem não viver, mas nós recebemos essa graça. A segunda leitura de hoje, maravilhosa, de São João, diz qual é a essência da santidade e a raiz da santidade: sermos filhos de Deus. Recebemos gratuitamente esse presente do amor de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Deus nos amou tanto que quer que nós sejamos o que Ele é. O que é Deus? A Bíblia traz poucas definições de Deus. São João, na primeira carta, ele arriscou 2 definições e acertou as 2. Primeiro ele diz que Deus é luz e nele não há treva alguma. E depois acertou melhor ainda: Deus é amor. Deus é amor. Nos criou por amor. Eu li uma coisa muito bonita. Vocês sabem que santo quer dizer, a etimologia da palavra, separado. Mas separado do quê? Separado da criação? Mas Deus amou a criação, viu que tudo era bom. Separado dos homens? Não. Quando Ele fez o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. Separado do quê? Separado dele mesmo. Em que sentido? A tradição judaica, a Cabala, diz que Deus ocupava todos os espaços. Para que nós existíssemos, para que a criação tivesse espaço, Ele teve que fazer uma contração. Isso em hebraico se chama tzimtzum. O que é isso? E Deus, pensa uma pessoa meio gorda, que para diminuir a barriga, ela, faz assim e a barriga murcha, Deus fez isso. Segundo a tradição hebraica, contraiu o seu espaço que ocupava tudo, para que naquele espaço vazio nós pudéssemos existir, a criação pudesse existir. Irmãos, é maravilhoso isso, porque o amor é exatamente dar espaço para o outro viver. Quantas vezes, dentro de casa, entre casal, um não dá espaço para o outro? Quantos pais não dão espaço para os filhos serem aquilo que eles são? Quantas vezes na comunidade sempre tem aqueles que não dão espaço para os outros? Tudo eu tenho que fazer, tudo eu que sei, tudo eu que mando. Dar espaço. Deus fez isso. Desceu do céu. Ele que era criador, imortal, se fez homem, se fez carne, se fez pobre, um de nós, para que nós vivêssemos, fôssemos perdoados e recebêssemos um Espírito Santo, para que nós aprendêssemos a amar os outros, a dar espaço para que os outros vivam. Sede santos, porque eu sou santo. O DNA de Deus é o amor. Como é que a gente sabe se uma pessoa é filho de Deus ou não? Se tem os sentimentos de Deus, se tem as atitudes de Deus.
Quais são essas atitudes? As bem-aventuranças que nós escutamos hoje. O início do Sermão da Montanha é o retrato do homem novo, é o retrato de Jesus Cristo, é o retrato de todos os santos. Todos os santos se miraram, se inspiraram, olharam para Jesus Cristo. Ele é esse homem bem-aventurado, feliz. Ninguém mais feliz do que os santos. Mas você olha a vida deles, cheia de sofrimento, cheia de perseguição, cheia de problemas. Mas a felicidade, segundo Deus, não é a felicidade segundo os homens. O mundo tem um conceito de felicidade que não bate com o conceito que Deus tem. E por isso Jesus e as bem-aventuranças é um estilo sapiencial, é uma proposta de felicidade, não é uma lei, não é uma imposição, é uma proposta. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira é a base de todas as outras. O que significa ser pobre em espírito? Às vezes as pessoas falam de uma forma pejorativa. Nossa, esse é um pobre de espírito. Como se fosse, quer dizer, um cara que não sabe nada, né? E não sabem que a pobreza em espírito é a humildade. É a primeira virtude dos santos. Você nunca vai encontrar um santo orgulhoso, soberbo, que julga as pessoas, que condena. Nunca! Pode estudar, pode ler. Os santos se achavam as pessoas mais pecadoras da face da terra. Estava lendo Santo Agostinho, que ele fala da santidade, e ele tem umas tiradas. Ele fala, primeiro fala, não são santos senão os que tiverem caridade. Um santo que não tem amor não é santo, porque é o DNA de Deus. Pois ele diz, é próprio dos justos, ou seja, dos santos, reconhecer os pecados. Quer saber se uma pessoa é santa? Humilha ela. Se ela ficar tranquila, se ela te disser, como São Francisco, que quando ele percebeu que estava fama de santo, e ele sabia quem ele era, e ele contrata o Frei Leão, olha, você vai me insultar, vai jogar na minha cara todos os meus pecados, porque ele sabia que o demônio é um safado, e o demônio, para levar uma pessoa à soberba, faz com que ele se ache o tal, eu sou o cara, né? E ele sabe que o santo é aquele que tem consciência, se é o pobre em espírito, é o santo, humilde. A humildade é a verdade, é reconhecer que eu sou um pecador, que eu sou orgulhoso, que eu sou violento, que eu tenho pouca fé, que eu sei amar muito mal, né? Isso, reconhecer os próprios erros. É próprio dos justos reconhecer os pecados, é próprio dos soberbos defender os méritos pessoais. Os soberbos estão sempre se defendendo, sempre se justificando, sempre querendo que os outros acreditem que eles têm razão, que eles estão certos. Como é difícil reconhecer, errei, pronto, me perdoa. Tá bom, mas então, o que eu estava falando? São Francisco, ele contratou esse frade para falar mal dele, porque ele sabia do perigo que era a soberba. E a soberba atinge nas coisas boas que uma pessoa pode fazer. Só que o Frei Leão era outro santo e se deixava levar pelo Espírito. E quando ele ia falar mal do santo, ele começava a elogiar e a falar bem, e a bendizer a Deus, né? E o São Francisco ficava bravo, escuta, eu não falei para você falar isso,
Né? E, sim, pai, mas se Deus, o Espírito está me inspirando de dizer, o que eu vou fazer? Tá bom, os santos são maravilhosos, né? Nessa humildade. Mas não só a humildade. Bem-aventurados os aflitos, os que choram. Puxa vida, parece que muita gente pensa que o sofrimento devia ser eliminado da vida. Aliás, tem gente que só pede para os santos graças de cura física. Já repararam? Quando nós temos também uma alma, temos um espírito, e por que não pedir aos santos que nos ajude a amar uma pessoa difícil? Por que não pedimos aos santos que nos ajudem a perdoar? Porque é muito difícil perdoar, irmãos. Perdoar de coração. Por que nós não pedimos aos santos? Quando eu percebo que não consigo, tem uma mágoa, fica aquilo envenenando a minha vida. E por que não pedir? Os santos souberam perdoar de uma forma extraordinária. Me ajudem. Estava lendo Santa Teresinha, ela fala, eu pedi uma graça para Santo Antônio, mas ele não me deu. Mas eu, apesar disso, amo ele mais ainda. Todos os santos recorreram aos santos. É interessantíssimo. Nós daqui a pouco no credo vamos rezar. Creio na comunhão dos santos. Comunhão entre nós que fomos santificados pelo batismo, comunhão nossa com aqueles que já venceram. Irmãos, é maravilhosa, a nossa família é muito bonita. São João Paulo II, que coisa linda a vida dele. Estou lendo um livro, Os Milagres de São João Paulo II. Milagres que ele pediu e um repórter que vivia fotografando e junto com ele e que via esses milagres acontecerem. E o assessor do Papa dizia para esse repórter, olha, o Papa pediu encarecidamente que não divulgue nada disso enquanto ele estiver vivo. Falou, você está proibido de soltar essas coisas. Porque sabia, se pega a fama de milagreiro e de santo, coitado. E fez muitos milagres, irmãos, em vida. E depois de morto, muito mais. Mas eu estava dizendo, nós não estamos sozinhos na nossa caminhada para o céu, porque a nossa caminhada é para o céu. Hoje a primeira leitura fala dos santos no céu, 144 mil. Depois fala, vejo uma multidão que ninguém podia contar. Como é que é? É 144 mil ou não dá para contar? As duas coisas. 144 mil é um número simbólico, 12 vezes 12. As 12 tribos de Israel, símbolo do Antigo Testamento, os 12 apóstolos, símbolo do Novo Testamento, da igreja, o novo povo de Deus, vezes 1000, que é um número pleno. Mas uma multidão que ninguém podia contar, de todas as raças, línguas, povos, nações. A salvação pertence ao nosso Deus, e Ele veio salvar os homens de todo o mundo, não só o povo judeu, que é o povo da aliança, os primeiros a serem chamados à santidade, mas todas as nações. E Ele vê uma multidão vestida de branco. Aqui tem um monte de símbolos batismais, o selo com que é selado, nós somos ungidos na testa, no primeiro rito do batismo, primeira unção, vestes brancas. No batismo a criança recebe uma veste branca. Na igreja primitiva todos os adultos recebiam uma veste branca, símbolo da vida nova, símbolo da graça, símbolo da vitória sobre a morte. E tinham palmas nas mãos, a palma do testemunho, palma do martírio,
muitos santos aparecem com uma palma nas mãos. Palma do testemunho. Testemunho do quê? O santo testemunha o amor de Deus. E vivendo nas tribulações mais... E de onde vem essa multidão? O anjo pergunta. E o João fala, tu sabes, estes são os que vêm da grande tribulação, e lavaram suas túnicas e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Que beleza, irmãos! Lavaram e alvejaram as suas vidas no sangue do Cordeiro. Quem nos santifica é o Cristo, é o sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, que nos purifica de todo egoísmo, de todo orgulho, de toda preguiça, de toda luxúria. O sangue de Cristo que nos torna santos. Por isso que um santo é sempre alguém agradecido, agradecido a Deus. Nunca se atribui a si as coisas boas que faz. Louva a Deus quando faz o bem. Obrigado, Senhor, por ter me ajudado a fazer algo de útil, algo de bom, né? Por ter me livrado desse pecado grave, por ter me protegido, por ter me ajudado a não continuar com aquele vício, com aquela mágoa. O santo é alguém agradecido. Lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Mas vem da grande tribulação. Irmãos, não tem vida cristã sem luta, sem combate e sem um pouco de sofrimento. Mas não deveria nos assustar a tribulação, porque, irmãos, é no sofrimento que aparece a genuinidade da santidade. Santa Teresinha do Menino Jesus era mestra nisso. Ela, no fim da vida, com a sua doença, ela falava, eu não pensei que precisasse sofrer tanto. Ela ofereceu sua vida. Ela fez um oferecimento da sua vida pelos homens, pela salvação dos homens. E Deus aceitou. E quando ela tinha aquela doença que não conseguia respirar, e uma doença tremendamente incômoda, ela falava, se eu não tivesse fé, eu não vacilaria um minuto em tirar a minha própria vida. Era um sofrimento tão desesperador, que ela falava, teve a sinceridade de dizer, que tinha a tentação de tirar a sua vida, mas a fé a ajudava a renovar aquela entrega e a ficar firme. Porque, irmãos, a confiança em Deus dá uma força sobre-humana. Sobre-humana. Todos os santos experimentavam isso. E eu penso que hoje essa leitura do Apocalipse deve nos encher de confiança e de alegria, sabendo da vitória. Uma multidão, e o teu nome está lá, você está lá. Nos convém perseverarmos, continuarmos firmes, não duvidarmos do amor de Deus. Aconteça a dificuldade que acontecer, de todo tipo, o Senhor me ama, Ele é meu Pai, e Ele, quando permite o mal, é para tirar um bem maior desse mal. Então, nunca duvidar do amor de Deus. Somos filhos, ainda não se manifestou o que nós seremos, mas se nós temos essa esperança, purifiquemo-nos, porque, irmãos, a conversão é algo diário e até o fim da nossa vida. Todo dia eu tenho do que me purificar, eu tenho que, com a graça de Deus, vencer a minha tendência à preguiça, à acomodação, ao julgamento. Eu tenho que vencer, Deus tem que vencer tudo isso em mim. Então, um combate, uma luta, todo dia. Mas essa luta não vou estar apoiado em mim, nas minhas forças, vou estar apoiado no Senhor. Nossa, a antífona da aclamação ao Evangelho dizia
Vinde a mim, vós que estáis cansados, fatigados, sob o peso do vosso fardo, eu vos darei descanso. Então, o santo não é o super-homem ou a mulher maravilha, que consegue tudo com a sua força, é aquele humilde, aquela humilde, que busca o Senhor, os que procuram o Senhor, né? E contam com a graça de Deus, e invocam a Deus, e invocam os amigos de Deus, que são nossos amigos, nossos irmãos, nossa família, e que estão torcendo para que a gente vença a batalha que eles já venceram. Então nos dizendo, coragem, não tenha medo. Olha, nós já estamos na glória, esperando vocês. Então, irmãos, vamos bendizer a Deus por tudo isso, e as outras bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, os que sabem perdoar, os que praticam as obras de misericórdia, bem-aventurados os que choram, os aflitos, os que carregam a sua cruz, porque parece que a felicidade é não ter cruz. Quem falou isso? Felizes os aflitos, os que fazem, né, os que tomam a sua cruz, os que choram também os seus pecados e os pecados do mundo, os que sofrem com o mal do mundo, serão consolados. Quem que vai consolar os aflitos? Deus os consola, os ajuda. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, não são os justiceiros, isso nós somos com facilidade. Essa justiça, em São Mateus, é a vontade de Deus. Felizes os que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, serão saciados. Deus vai encher o coração deles de alegria e vai ajudá-los a fazer a sua vontade. E quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Tá bom, irmãos? Quanta coisa importante e bonita teria para falar sobre esse tema. Mas vamos dar graças a Deus e participar da Eucaristia. É o corpo de Cristo que nós recebemos todo domingo, daquele que é santo, que nos vai santificando pouco a pouco, ao longo da nossa caminhada, para que não desistamos, não temamos dificuldade alguma, mas possamos perseverar na nossa caminhada para o céu.